Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Iniciamos hoje a primeira aula de parte geral do Código Penal. Nós utilizaremos como obra de referência esse livro. É o livro do Rogério Greco, é um doutrinador de direito penal, procurador de justiça em Minas Gerais. Tem um título de doutor pela Universidade de Burgos, na Espanha. É membro de diversas bancas examinadoras, palestrante, etc. É um dos principais nomes do direito penal brasileiro. E é também um cristão protestante. E é um bom começo, é um bom ponto de partida para a gente. Bom, a proposta aqui é bem amadora, não tem nenhum tipo de elaboração, vai ser basicamente eu falando aqui. Vou tentar aqui, se minhas habilidades técnicas permitirem, incluir aqui de repente alguns slides, alguns trechos de resumos, de repente mapas mentais. E é isso, a proposta é que cada aula tenha no máximo 15 a 20 minutos como limite, para que não fique cansativo nem para mim nem para vocês, e possa ser uma coisa bem organizada, bem sistematizada, de modo que eu possa ministrar as aulas diariamente e vocês possam assistir também as aulas diariamente, criar uma espécie de um hábito, né, de uma rotina. E sendo 20 minutos, 15 minutos, é um tempo razoável, né? Dá para tirar esse tempo, seja ouvindo no celular, na rua ou em casa. O ideal é que sejam feitas algumas anotações. Durante o curso eu vou ir passando paulatinamente algumas técnicas de estudo. Não vou passar tudo de uma vez também para que não fique cansativo. Mas a primeira técnica que eu queria passar é que vocês, durante a aula, prestem atenção na aula, né? Como são muitos detalhes técnicos e muitas minúcias, muitas diferenças pequenas, eu recomendo que vocês, no curso da aula, já vão fazendo um esquema, já vão procedendo a anotações. Se não fosse uma coisa tão detalhada, o ideal seria que assistisse a aula com atenção total, na sequência meditasse sobre aquilo que foi dado, sobre o conteúdo que foi ensinado, quer dizer, parasse e fizesse a recordação na memória, tentando explicar para si mesmo aquele conteúdo, e em cima do que você entendeu, quer dizer, do que você conseguiu explicar para si mesmo, aí sim partir para fazer anotações. Mas como muitas minúcias, muitas diferenciações pequenas, eu recomendo que já se proceda diretamente à anotação para não correr o risco de se perder. Bom, então vamos ao que interessa. Nessa primeira aula, será uma aula introdutória. Nós vamos tratar de algumas notas preliminares ao direito penal. Não entraremos ainda propriamente no estudo da parte geral. São algumas notas preliminares, uma espécie de um preâmbulo ao que nós vamos ensinar. Em alguns momentos eu vou virar a cabeça aqui para esse lado. Eu tenho aqui um esboço, um guia de aula, que é o guia que vai me orientar aqui para que eu não me perca, para que eu possa dar o conteúdo de forma completa e de forma plena dentro do que for possível. Bom, vamos iniciar. Bom, tratando-se de direito penal, temos que tratar primeiro da finalidade do direito penal. E qual é a finalidade principal do direito penal? É a proteção
dos bens jurídicos mais relevantes à sociedade. Somente aqueles bens mais caros ao convívio social é que merecem ser protegidos pelo direito penal, uma vez que é o ramo mais incisivo, mais agressivo do direito, do ramo que tem as sanções mais gravosas. Nesse sentido, somente os bens jurídicos mais relevantes podem ser guarnecidos pelo direito penal. E a seleção desses bens, assim como a interpretação moderna do direito tem sido feita, é pautado pelo texto constitucional. Quer dizer, as normas constitucionais orientam o legislador infraconstitucional, não somente elas, mas elas são a baliza central, que através de um critério hierárquico, a lei dos valores dispostos na Constituição, o legislador infraconstitucional tipifique as condutas penais. Podemos pegar, por exemplo, o artigo 5º, que bota ali o direito à vida, a segurança, o patrimônio, e vamos encontrar a reprodução a proteção desses valores também no âmbito penal, com a tipificação dos diversos crimes contra a vida, dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a liberdade pessoal. Então a baliza central, a baliza informadora dos bens essenciais a serem protegidos pelo direito penal é a Constituição Federal. Bom, a parte geral, ela trata da orientação, da leitura que o magistrado deve fazer quando o crime já ocorreu. O crime já ocorreu, já tem um fato dado, e a parte geral ela tem vamos dizer, a leitura jurídica daquele fato dado. Como é que o direito vai receber aquele fato dado, e essa parte geral ela se aplica tanto ao Código Penal quanto à legislação penal extravagante, que atualmente é bem vasta. Temos aí a lei de drogas, a lei de organizações criminosas, diversas leis, crimes e licitações, crimes contra o consumidor, crimes contra a ordem econômica. Tudo isso aí está sob está sob a influência também, há também a incidência da parte geral do Código Penal sobre toda a legislação extravagante. A parte especial do Código Penal, que nós não vamos ver aqui nesse curso, ela trata de definir os delitos e de combinar as penas. Quer dizer, ali a tipificação, a conduta definida ali em abstrato, e se o sujeito incorrer naquela conduta ali, ele sofrerá a sanção penal. Quer dizer, e a parte geral é uma orientação nesse iter. Quer dizer, simplesmente o tipo penal ali, matar alguém e a pena 20 anos, não seria o suficiente para a aplicação da lei penal. Há que haver uma especificação aí no caso de concurso de pessoas, e o sujeito que quer dizer, que foi o mandante do delito, e o sujeito que simplesmente auxiliou, e se ele desistiu no meio do caminho, e se ele não teve a intenção, quer dizer, ou se ele teve a intenção, se ele usou ali de um meio cruel, quer dizer, se houve duas pessoas que tentaram agir ao mesmo tempo e a gente não sabe quem foi que matou, quem não matou, quer dizer, todas essas questões são tratadas na parte geral do Código Penal. Existe uma classificação que define, que subdivide o direito penal em subjetivo, direito penal subjetivo e direito penal objetivo. O direito penal objetivo seria o conjunto de normas positivadas, quer dizer, as normas postas no ordenamento jurídico, seja no Código Penal ou na legislação extravagante. E o direito penal subjetivo seria, grosso modo, o ius puniendi do Estado. E esse ius puniendi se subdivide numa dimensão positiva, que é a criação dos tipos penais, quer dizer, a criação das figuras
penais dos crimes e o exercício do direito de punir uma vez que o sujeito pratique esse crime, né? E o ius puniendi na dimensão negativa seria a possibilidade de determinada norma penal, ainda que positivada, não ser aplicável, ser retirada do ordenamento jurídico, e isso se dá quando essa norma for reconhecida como inconstitucional. O ius puniendi ele é privativo do Estado, né? Por meio da ação penal pública, por meio da ação legislativa do Estado na criação das leis, mas cabe ao particular, em determinadas hipóteses, como por exemplo na ação penal privada, cabe a ele o ius persequendi, que é a persecução penal, a busca de provas ali para a incriminação do sujeito e etc. E o ius accusationis, que seria o oferecimento da queixa-crime, né? No caso da ação penal pública, seria a denúncia pelo MP. No caso da ação penal privada, a queixa-crime por parte do ofendido. E note-se que a ação do particular para aí. Ele só pode proceder à persecução penal e proceder a oferecimento da queixa-crime. O direito de punir é monopólio do Estado, né? Contemporaneamente tem havido o que se denomina na doutrina de privatização do direito penal. O que seria isso? Seria um enfoque maior na vítima, né, e na reparação do dano, né? A satisfação da vítima, no sentido de ter o ressarcimento daquele dano, ser compensada de alguma forma, teria em alguns casos primazia até sobre o interesse estatal, o interesse da sociedade em ver aquele sujeito que transgrediu a lei ser punido, né? A gente pode verificar isso aí, sobretudo por meio dos institutos descarcerizadores, na verdade, descritos na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Temos ali a transação penal, a composição dos danos, entre o ofendido e o ofensor, que acarreta a renúncia ao direito de queixa e ao direito de representação, né? Seria a primazia da satisfação do interesse da vítima, né? Quer dizer, você sofreu ali você foi furtado, vamos supor, o que você quer? Você quer que ele pegue de volta, né? O sujeito ser punido ali, quer dizer, faz parte, de certa maneira, numa esfera psicológica, você quer também. A sociedade não pode admitir esse tipo de crime, esse sujeito tem que ser realmente punido, mas primordialmente o que você quer? Você quer o seu bem de volta, você quer retornar ao estado anterior, como se aquilo não tivesse acontecido, né, com você. Bom, podemos falar também numa corrente que tem bastante força no direito penal brasileiro, na doutrina brasileira, que é a corrente garantista. O que essa corrente preconiza? Primeiramente, ela tem como base o Estado Constitucional de Direito. O Estado Constitucional de Direito estabelece uma hierarquia de normas. Nessa hierarquia, a Constituição tem a primazia no ordenamento jurídico. Ela é a norma orientadora de toda a legislação. E no centro da Constituição nós temos os direitos fundamentais, né? Sobretudo as garantias de caráter individual do cidadão. E conforme o garantismo penal, essas garantias de caráter individual, esses direitos fundamentais, seriam limites ao exercício do direito penal por parte do Estado, quer dizer, não se poderia impor ali uma pena humilhante ao sujeito, uma pena degradante, uma pena que fosse aviltar a dignidade do sujeito, uma vez que isso é um direito fundamental dele, é uma garantia
individual. Então, o direito de punir do Estado, o direito penal, encontraria limite nos direitos fundamentais expressos na Constituição. Essa seria uma primeira baliza. Bom, no garantismo penal, o magistrado ele é uma peça central, porque cabe a ele interpretar a lei penal, que é uma lei infraconstitucional, fazer essa interpretação à luz da Constituição. Então, o magistrado exerce um papel fundamental ali. E podemos citar como critérios balizadores também do garantismo penal são a racionalidade, a civilidade, a impossibilidade de derrogação dos direitos fundamentais em favor da defesa social e o repúdio ao maniqueísmo. Como é que a gente pode traduzir isso aí? O repúdio ao maniqueísmo quer dizer uma polarização do bem contra o mal. O sujeito que praticou o crime, ele representaria o mal total, então ele não tem nenhum direito, ele tem que ser escorraçado, todo o castigo para ele é pouco, né? Isso aí seria uma visão maniqueísta, e o garantismo penal repudia isso, né? Ele diz que os direitos fundamentais daquele sujeito, mais que ele tenha praticado um crime hediondo, tenha praticado um crime mais reprovável, né, do ponto de vista social, ele tem direitos constitucionais e esses direitos têm que ser respeitados e o direito penal não pode passar por cima desses direitos, né? Essa é uma questão central no garantismo penal. Uma das principais mentes, né, por trás do garantismo penal é o doutrinador Luigi Ferraioli, que influencia profundamente o direito penal brasileiro. E ele estabelece 10 axiomas. O que são axiomas? São questões fundamentais, são pontos de partida inquestionáveis, são premissas a partir das quais se desenvolverá todo um raciocínio ou toda uma teoria, né? São pontos de partida. E são 10 brocados em latim. Eu vou falar o brocado em latim, fazer uma breve explanação e na sequência dizer de que forma isso aí se materializa no direito penal pátrio e em que princípio esse brocado jurídico consiste. O primeiro é nulla poena sine crimine, quer dizer, nula é a pena sem o crime, e trata da retributividade da pena em relação ao delito. Você não pode punir alguém se ele não praticou um crime, não é isso? Segundo axioma, nullum crimen sine lege, é o princípio da legalidade. Para que se possa falar em crime, há que haver anteriormente uma lei, né? Uma lei positiva, uma lei posta pelo Estado. Terceiro axioma, nulla lex sine necessitatis, quer dizer, as leis penais não podem ser criadas a esmo. Há que haver uma necessidade, há que haver um interesse relevante na tipificação de determinada conduta como crime, né? Como nós já pontuamos no início dessa exposição, o direito penal se destina somente à proteção dos bens jurídicos mais caros à sociedade, mais preciosos. Representa o princípio da necessidade ou o princípio da economia penal. Quarto axioma, nulla necessitas sine injuria, que diz respeito ao princípio da lesividade ou ofensividade, quer dizer, não há necessidade da criação de uma lei penal se não há uma injúria, se não há uma lesão, e uma lesão expressiva, acrescente-se. Quinto axioma, nulla injuria sine actione, quer dizer, há que haver uma ação no sentido de haver uma conduta e o que posteriormente foi desdobrado numa conduta dolosa ou culposa, quer dizer, você não pode ser punido por um ato
um ato em que você não teve controle, né? Ainda que você não tenha dirigido finalisticamente a sua vontade na direção da produção do resultado, que é o que caracteriza o dolo, você há que ter direcionado a sua conduta de alguma maneira. Se você não praticou nenhuma conduta, você não pode, se você não praticou nenhuma ação, não há que se falar em lesão, que você tenha praticado uma lesão. Sexto axioma, nulla actio sine culpa. Quer dizer, nula é e aí eu já abordei em parte ao tratar do axioma anterior, que nula ação sem culpa, que culpa em sentido amplo, abarcando tanto a culpa em sentido estrito quanto o dolo. Quer dizer, não há conduta, quer dizer, não há que se falar em conduta se não for uma conduta dolosa ou culposa. Próximo axioma. Nulla culpa sine iudicio. Nula é a culpa se ela não for apreciada em juízo. Não é isso? Se não for comprovada no bojo de um processo judicial, que se trata do princípio da jurisdicionalidade. No próximo axioma. Nullum iudicio sine accusatione, que é o princípio acusatório que vige hoje no processo penal. Quer dizer, há um órgão acusador, há um órgão julgador imparcial, e há o réu e a sua defesa. De outro lado, quer dizer, não há como antigamente, como já vigorou em outros tempos, o sistema inquisitório, quando o acusador e juiz eram uma pessoa só, quer dizer, ele já produzia as provas no intuito, mesmo de produzir as provas, e ele mesmo faria o juízo sobre aquelas provas que ele mesmo produziu, e conforme a sua própria convicção, condenaria aquele sujeito ou não. E no sistema acusatório há essa tripartição, há um órgão acusatório, há um órgão independente com a função de julgar, e na outra ponta o réu para se defender. Próximo axioma. Nulla accusatio sine probatione, que materializa o princípio do ônus da prova, também chamado princípio da verificação. Quer dizer, cabe ao órgão acusatório provar a culpa do sujeito, né? Você está num processo penal, não cabe a você provar que não fez aquilo, né? Quem está dizendo que você praticou o crime é que tem um ônus de provar que você de fato o fez. Último axioma. Nulla probatio sine defensione. É o princípio da defesa ou da falseabilidade. A gente poderia colocar aqui também o contraditório. Quer dizer, nula vai ser a produção de prova em juízo se o sujeito não tiver a oportunidade de se defender, de se manifestar sobre aquela prova. Bom, já chegamos aqui a 23 minutos. Essa aula foi um pouco mais longa, tivemos aquela exposição inicial. Pretendo me ater ao tempo estipulado e espero que a aula tenha sido proveitosa. Analisamos aqui as notas preliminares ao direito penal conforme os ensinamentos do professor Rogério Greco. Essa abordagem aqui foi completa. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.